Salve galera, beleza? Então estamos aqui hoje, né, com o nosso quadro Dividindo o Microfone. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Arthur Baldin. Prazer, Arthur. Prazer, Seja tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Arthur, vou fazer uma autodescrição breve. Eu sou um homem branco com uma barba aparada, uso um óculos redondo preto e estou usando uma camiseta verde escura. Atrás de mim há uma parede com a calçada de São Paulo. Tenho 29 anos, eu sou ator, professor, produtor cultural e vim falar aqui sobre alguns trabalhos concretos. Bom, a gente se conhece há muito tempo, né, Arthur? Porque você é amigo do meu primo, né? Então, né, já vários anos. Recentemente a gente teve a oportunidade de trabalhar junto no longa As Horas Seguintes, né, que tá ainda em pós-produção, né? A gente espera em breve ter novidades desse filme. Ainda não tem previsão de estreia, mas a gente filmou em julho, né, do ano passado, de 2023. Queria que você falasse um pouco, assim, dessa experiência, né? Acho que foi seu primeiro longa, né, como ator. Como que foi pra você, assim? Na verdade, foi o meu primeiro longa como ator e foi o meu primeiro filme que eu fiz com a galera do audiovisual, que até então eu fiz outros filmes com uma galera muito do teatro e tal. E foi uma experiência super interessante. Inicialmente abracei a temática do filme, que traz essa temática da pessoa com deficiência. Inclusive, muito obrigado, Cris. Eu sei que você escreveu pensando em mim, né? Sim, desde o começo, é. Quando eu saí com seu primo, ele inclusive enfatizou isso. Ele falou, nossa, ele fez o filme já pensando em você. Me sinto muito honrado. É um filme que traz um paradigma na minha carreira, assim, porque apesar de ainda estar em pós-produção e a gente não saber o que ele vai trazer, nós atores sempre nos engajamos num filme porque a gente sabe que ele vai trazer um ônus muito grande. Mas sem saber desse ônus, já trouxe pra mim uma experiência muito boa. Por quê? Porque eu fiz o filme com pessoas muito entrosadas no audiovisual, que me deram muitas dicas para penetrar nesse mercado, que era um mercado que eu já estava descrente. Sofri muito preconceito há 10 anos atrás, tanto na propaganda quanto para penetração na TV ou no audiovisual. Por isso que eu fui pro teatro e hoje eu vejo isso mais aberto, vejo que o audiovisual tá se abrindo a isso e as dicas ali da Amanda, da Nicole foram essenciais para mim. Eu vejo que esse mercado tá à procura de corpos como os meus, não um corpo deficiente, né? Sim, então é legal que você tocou nesse ponto, né? Tanto a Amanda Azevedo quanto a Nicole Cordery, né? Elas contracenam com você, né? Uma é sua mãe, a outra é sua namorada, né? No filme, eu queria saber como é que foi isso, se elas te passaram algumas coisas, assim, da experiência delas e se te ajudou em alguma coisa na construção, né? Pra fazer as cenas. O que você achou, assim, dessa troca com as outras atrizes? Então, a troca com as outras atrizes foi muito legal, porque como eu venho do teatro, no teatro é tudo muito expandido, né? Você tem que falar alto, porque, né, às vezes tem uma plateia ali de 100 pessoas, 1000 pessoas na rua, não é no palco, Sim. então você não tem nenhuma acústica adequada, então é tudo muito expandido. E no audiovisual é ao contrário, é tudo muito reduzido. Então, assim, eu acho que a principal troca que eu tive com elas, para além do por fora do projeto, que por fora do projeto eu já falei, né, as dicas que elas me deram, mas pro projeto em si é o menos. Gosto de comparar um quadrado, né, o teatro é um quadrado gigantesco, o audiovisual é um quadrado reduzido, e aí que é legal para a experiência do ator, porque naquele quadrado reduzido você tem que saber improvisar naquele quadrado reduzido, se precisar improvisar. Isso é muito legal, né? Porque tem aquilo, né? No teatro, o seu corpo todo, né, tá sendo visto, né? Exatamente. E no cinema é só o que tá na câmera, né? Então, às vezes, se a câmera tá só no seu rosto, é só o seu rosto que tá mostrando. Eu queria saber, assim, tipo, desde o começo da sua carreira, quando você tava na faculdade, você já gostava mais de teatro ou era uma coisa assim, que você tava aberto a qualquer coisa, assim, do audiovisual, só que aí você foi ou se identificando ou tendo mais oportunidades no teatro? Então, na verdade, assim, na faculdade, o que eu mais queria era resolver meu problema. Eu falei,
falei, eu tô ficando adulto, eu preciso trabalhar. Coisa meio imatura, 18, 19, 20 anos. Fui pra uma escola dar aula porque eu falei, poxa, aqui eu me atrelo a uma empresa, né, digamos assim. Comecei a ver trabalhos ali na faculdade, trabalhos meio amadores, assim, ver que é legal estar no palco. Primeira vez que eu subi em palco foi na faculdade. Isso é outra coisa estranha para um ator, porque um ator que é ator, ele começa com 13 anos na escola, de idade, né? na escola. A primeira vez que eu subi num palco foi na faculdade, eu vi que era aquilo que eu queria. Juntei uma grana do meu primeiro emprego, falei, bom, onde dá o dinheiro? Tá no audiovisual, então vou fazer um book legal. Pra publicidade. Pra publicidade, pro audiovisual, pra tentar alguma coisa na TV. Não consegui, porque tinha muito preconceito, inclusive eu me lembro muito bem, chegava nas agências, todas queriam me agenciar, porque o book ficou muito legal. Uhum. Mas elas falavam, a sua voz, eu tenho que falar da sua voz pro cliente. E eu não tinha um videobook, né? Eu não tinha dinheiro para investir num videobook e investir num book. Ou seja, foi um mercado que se fechou para mim, eu me fechei para ele também, né? No meio da pandemia eu comecei a descobrir os editais, que era uma coisa que para mim era um bicho de 7 cabeças. Comecei a ver que eu funcionava muito bem com os editais e com os editais eu podia fazer grandes projetos. Depois que você fez o filme, você acha que mudou alguma coisa na sua abordagem? Assim, você tem pesquisado, não sei, procurado testes ou às vezes algum agente, não sei como é que funciona isso. Na verdade, assim, aí foi uma dica que foi muito legal. Primeiro da Amanda Azevedo, de eu fazer uma plataforma, ter a minha plataforma no elenco digital, né? Antes de conhecer essa galera, eu fiz uma propaganda publicitária para uma empresa interna, então eu nem posso dizer que empresa é essa. Mas o elenco digital foi muito bacana e a dica da Nicole foi muito legal também. Ela falou, cara, não adianta você ter uma agência. Uma agência tem 1000 pessoas que elas agenciam, você é um número. Procura uma agente. Sim, uma pessoa que vai, tipo, correr atrás pra você... Exatamente, que ela deve divulgar no máximo 20 perfis, assim, né? Não, e que também, às vezes, ela já sabe qual é o seu perfil e ela pode, às vezes, estar em contato com as outras pessoas, né, que tem os projetos e falar, não, eu tenho um ator aqui que encaixa pra isso aqui, né? No meio disso, com uma grana que eu juntei com um projeto de teatro, eu peguei essa grana, investi num bom book com Caio Oviedo, que é um grande fotógrafo. Investi num videobook com Caio e com a Bruna, e ela me dirigiu. Aí a Bruna me indicou o curso da Adriana Pires também. Foi um dos melhores cursos que eu fiz, super investimento que eu tive. Mas né? É de atuação pra câmera. De atuação pra câmera, né? Desse curso, desse intensivão, foi 5 dias de intensivão. E eu saí de lá com 3 monólogos, 2 cenas em dupla, né? Uma com plano detalhe e uma sempre com um plano como o nosso plano simples, como o nosso que tá aqui. Legal. E aí eu fiz tive uma conversa com o Diogo Ferreira, que dessa conversa saiu uma live que tá lá no meu Instagram, que foi super legal também, e uma consultoria com a Márcia Goldino, que também foi muito legal. E nesse meio tempo também uma antiga conhecida fundou a primeira agência só com atores com deficiência. Ah, que legal. Foi uma forma de eu me atrelar a ela. E assim, investir além do Caio e todas as consultorias numa pessoa de Instagram, que é a Belle Ávila. E foi bem legal também, porque eu tô começando a ver que não pintou assim um teste em concreto pra mim. Mas eu vejo que, por exemplo, depois de todo esse percurso que eu fiz, ontem mesmo, meia-noite, me manda uma agência, olha, a gente tá precisando pra uma propaganda, você manda seu material? Eu já tenho o material todo pronto. E assim, antigamente não me procuravam, mas depois de eu fazer todo esse investimento, e isso é uma coisa que eu ganhei, expertise de produtor cultural, você entender o mercado. Sim, não, porque aí você já entra no radar, né? Às vezes você já tá sendo cogitado, já tá sendo chamado, e é aquilo, aí você vai mandar material, às vezes não rola, mas às vezes começa a rolar, né? Então é só de você tá tendo mais contato, de estar sendo cogitado, sendo chamado para as coisas,
Esse já vai aparecendo cada vez mais. E você falou isso de ser produtor cultural, eu queria também saber, porque além de ator, você também produz, você é muito inteirado dos editais, das leis. E eu queria saber, tipo, como que foi essa experiência com os editais, o que você já conseguiu, assim, tipo, você conseguiu já ser contemplado em... Foi PROAC? PROAC. PROAC. E como que foi essa experiência? Assim, até antes da pandemia, eu achava o edital um bicho de 7 cabeças. Eu achava que eu tinha que escrever um mestrado. A pandemia foi legal que a gente pôde ficar em casa e pôde ter tempo de estudar. Isso é um fato, né? Teve o lado triste da pandemia, que é inquestionável, mas, assim, né? Isso... Nem entro no mérito disso. Até a pandemia, qual que era a minha cabeça? Eu tava ganhando razoavelmente bem com as aulas que eu dava. Eu nunca gostei muito de dar aula, mas dou aula. Ganho o mínimo meu dinheiro e quando eu tiver uma peça eu arranjo uma casa de cultura, apresento e se eu quiser eu cobro ingresso, se eu não quiser não cobro e tá tudo certo. Me entendia como ator de teatro. Sim. Também a pandemia me ajudou a ter contato com outros produtores culturais. E aí eu comecei a ver como a coisa era legal. Desde então eu já ganhei 2 PROACs, um com o Tião Meu Glorioso Café, que é o meu monólogo autobiográfico, com um livro da minha mãe que vai sair esse ano. Consegui enquadrar uma ONG que trabalha com pessoas com deficiência na Lei Rouanet. Legal. A gente ainda não captou, né? Lei Rouanet são outros macetes e outros projetos que tendem a vir por aí, né? Mas essa coisa dos editais é um mundo. É aquilo que eu tava falando pra você. É uma questão de você entender o mercado. Sim. Então, por exemplo, quando eu falo inclusive isso para um artista, rola um pouco aquele preconceito, não existe o mercado das artes. Eu falo, não existe sim. Você tem que ler e entender o mercado dos editais. E aí, se você quer pontuar bem num edital, porque assim, um PROAC, para você ganhar um PROAC, não adianta você tirar uma nota na média. Você tem que se destacar, você tem que escrever um PROAC. Teve PROACs que eu escrevi ano passado, eu tirei 8,90 e não passei. Sim. Então, já teve vezes que eu tirei, sei lá, 9 e pouco e não entrou. Exatamente. Então, assim, você tem que sempre escrever pensando, querendo 10. Então, você primeiro tem que entender o porquê, o que você tem que fazer para tirar o 10. Isso que é fazer uma compreensão do mercado. Sim. Mesma coisa no audiovisual, tá? Meu objetivo é chegar na Globo. O que eu tenho que fazer para chegar na Globo? Eu tenho que ter um bom material, tenho que ter um bom Instagram. No meu Instagram eu levanto muito a pauta da pessoa com deficiência, a bandeira da pessoa com deficiência. Inclusive, olha uma dica aí que inclusive essa consultora de social media me deu. Fui fazer uma consultoria com ela logo depois que eu fiz o curso com a Triana. Falei, pô, Peli, eu tô com um baita material, meus monólogos e tal, vou postar, ter muitas curtidas, impulsionar e vai chegar nos produtores de elenco. Ela falou, não, esquece isso, cara. Os produtores de elenco vão chegar em você quando se identificarem com a sua história. Então você não tem que postar o seu book você põe lá no elenco digital, põe no YouTube, manda por e-mail pra eles, faz um portfólio, sei lá. Sim, é uma coisa à parte. Agora, você quer que o mercado do audiovisual te veja? No Instagram você tem que postar suas histórias. Eu acho que o que falta pro artista, primeiro, falta pro Estado você ter uma política pública efetiva para a cultura. Então você tem hoje em dia Lei Rouanet, você tem Lei Paulo de Gustavo, você tem Aldir Blanc, no caso daqui de São Paulo você tem o PROAC. O Estado, a política cultural não pode ser uma política de governo, tem que ser uma política de Estado, entendeu? Então são coisas que tem que repetir por 30 anos. Tá. E também acho que tem que chegar em mais gente, né? Porque eu acho que às vezes acaba chegando em muito Exatamente. Poucos. E por outro lado, por parte do artista, ele tem que compreender esse mercado. Sim. Então, se eu quero chegar ali, tenho que compreender que mercado que eu tô me metendo.
entendeu? Pra chegar no mainstream é isso, é investir em Instagram, é investir em material, é não sei o quê. Agora, pra chegar no teatro é compreender o que ele exige e como que eu vou escrever pra adquirir uma boa pontuação. Sim. Não, e mesmo assim, tudo ainda é subjetivo, né? O negócio da pontuação. Sim. Às vezes tem projeto que em um edital você tira uma nota menor e em outro você passa em primeiro lugar, sabe? Então, às vezes varia. E às vezes é uma coisinha que você altera, né? De um para outro que consegue melhorar. Quando eu falo de política de Estado para edital, eu acho muito importante. Os artigos que tiveram os grandes artistas foram países que tinham uma política de Estado. Shakespeare era sustentado pela monarquia inglesa. Sim. Mulher também. Brecht teve que sair da Alemanha, por quê? Porque o Estado nazista não queria patrocinar um artista que era crítico à política de Estado, teve que ir para os Estados Unidos. Se a gente for pegar até aqui, eu estava pensando sobre isso ontem, na época do regime militar, a gente não tinha uma política de Estado de cultura, mas se a gente for pegar os grandes artistas da época, eram funcionários públicos que tinham uma estabilidade e a partir disso eles conseguiam ter uma produção. Ariano Suassuna era professor numa faculdade federal. Vinícius de Moraes era diplomata. Carlos Drummond de Andrade eu não sei ao exato, mas salvo engano ele era também funcionário público. Então olha como é importante você ter políticas culturais saudáveis para influenciar esse mercado cultural. E aí a gente pode pegar a França, por exemplo, o modelo francês de cultura. A França é um país extremamente desenvolvido, né? Então, assim, a gente precisa de políticas culturais, políticas de Estado e não de governo, e que a população apoie essas políticas. Sim, porque eu acho que uma das maiores dificuldades, se não a maior dificuldade da gente que é artista, né, no Brasil, é a estabilidade, né? Porque a gente, às vezes, depende de projetos e, às vezes, você fica muito tempo sem ter um projeto rolando, sem ter um projeto que te paga, né? Às vezes você tá fazendo um projeto sem ganhar nada. Sim. E aí, basicamente, quem tem estabilidade é quem ou é contratado da Globo, né? Então, essas pessoas têm alguma estabilidade, se bem que até lá eles estão fazendo um esquema de PJ, né? Também fazendo por projeto. Ou então é o apoio dos editais, né? Então é aquilo que... o apoio dos editais, ou às vezes você tem que fazer, por exemplo, qual que é a importância de ter os editais também? Porque às vezes, para você chegar no mainstream, para você ter uma certa estabilidade, você tem que fazer uma coisa muito jogada, digamos assim. Você tem uma estabilidade, por exemplo, a minha peça, o meu monólogo autobiográfico, que a gente vai falar sobre ele. Por que eu consegui rodar por 6 cidades com entrada gratuita para todo mundo? Porque eu tinha um edital ali que me possibilitou isso. Sim, e a segurança do edital me fez com que eu fizesse uma coisa legal, um negócio sensível, um negócio que não me exigisse encher, lotar o teatro. Por quê? Porque eu já tava tudo pago, entendeu? Se fosse 1, 2 ou 30 pessoas na minha peça, pra mim tanto faz, porque já tava paga. E isso me deu uma certa segurança pra fazer uma coisa bacana. Dá uma liberdade criativa, né? Porque você não precisa se adequar em algum modelo de coisa, né? Você não precisa, não, isso aqui eu não posso falar, isso aqui eu não posso, né? Você consegue fazer o que você quiser, uma coisa mais pessoal, né? Acho que a gente pode até aproveitar, né? Falar desse projeto, né? Do Tião, como é que foi isso e, enfim, dessa experiência toda aí. Então, na verdade, o Tião, meu glorioso café, começa numa época que eu tava muito deprimido. Porque realmente eu sofria muito preconceito no teatro. Foi justamente a época que eu tava já desistindo da publicidade do audiovisual e eu tava indo exatamente o que eu achava que ia me salvar. Ir nesses grupos de teatro que fazem peça em shopping center, que eu achei que lá eu ia ficar rico. Eu vi que não era assim, eu vi que inclusive eu sofria muito preconceito. Por exemplo, eu tava num grupo de teatro estudando pra fazer o nosso lar e estrear num grande shopping. Não vou falar o nome do shopping para não divulgar também qual é a companhia, porque o dono da companhia era dono do teatro. Todo mundo ali tinha, sei lá, 3 personagens. Eu tinha um e uma fala no meio da peça. 3 falas no meio da peça, enfim, era uma cena. E eu falava, por que o outro que tem só um personagem aparece várias vezes, tem 3 personagens e eu tenho só um? E ele falava,
não, é porque o seu diapasão é muito acentuado, isso pode ser meio caótico pra peça. Isso me fez querer desistir do teatro, e aí foi muito interessante, porque eu era vizinho do Wellington Nogueira. O Wellington Nogueira, pra quem não sabe, é fundador do Doutores da Alegria, uma das maiores ONGs aí do Brasil. Ele foi um dia na minha casa, porque eu tinha que fazer uma entrevista com ele para um projeto de mestrado que eu almejava fazer, que eu ia falar sobre a questão da deficiência, fazendo uma ponte, um paralelo ao palhaço. A gente já tinha ali uma proximidade muito grande. Eu não fiz só a entrevista, eu falei do que estava acontecendo, que queria desistir, que o mestrado para mim era muito mais um lugar de segurança financeira, que aí eu ia dar uma aula, ia ser professor de faculdade, ia me dar uma maior segurança do que só depender de colégio. E aí ele olhou pra minha cara e falou: cara, você precisa fazer uma peça sobre a sua vida. Falei: tá bom, Wellington, mas assim, eu sou um cara que tenho 23 anos, que experiência de vida eu tenho pra fazer esse tipo de trabalho, né? Uma coisa é você fazer uma peça sobre a sua vida. Você foi pros Estados Unidos, trouxe um modelo, deu certo, um case de sucesso aqui no Brasil, voltado aí pro terceiro setor. O que eu fiz na minha vida? Não, falar da sua deficiência, falar de todos esses preconceitos. A cultura do palhaço é uma outra cultura também interessante. Ele falou: a gente não precisa depender que o casting chama. O palhaço é aquele cara, artista popular, que pega uma bola de tênis, vai fazer malabarismo no sinal e ganhar uma grana. Aí eu falei: ah, tá bom, Wellington. Passou, aí eu desisti daquele grupo que eu tava. No ano seguinte eu chamei ele, eu falei: eu faço esse trabalho, só que você vai ter que me dirigir. Ele falou: não posso te dirigir porque eu tô me candidatando a deputado federal, era 2018. A época pelo Partido Verde, e eu não posso te dirigir, não vou ter esse tempo. Sim. Aí ele me apresentou o Nando Bolognese, que é um ator e palhaço que desenvolveu esclerose múltipla e fez uma peça autobiográfica, uma peça linda, que depois tem o livro da peça, tem a peça. E aí o Nando me dirigiu e eu comecei uma outra apresentação, uma primeira na Casa Líquida, depois uma amiga minha que era ali da Secretaria de Direitos Humanos, eu fiz ali no festival. Foi indo. Entrou a pandemia, eu vi que abriu o edital para o Sem Barreiras, que era um festival da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Fui contemplado, essa peça foi gravada, eu comecei a conhecer alguns produtores culturais, fazer algumas parcerias. Fiz inicialmente com a Tamara Cruz, que é uma pessoa que me conheceu em 2020, e ela e uma série de produtores levaram um outro trabalho meu e de um coletivo Libertas para a Semana Modos de Acessar 2020, que é uma semana do Sesc voltado para o artista com deficiência. Chamei a Tamara para inscrever o PROC comigo, ela não quis, porque ela estava em outras questões. Ela me apresentou o Diego Moser, e aí a gente inscreveu no PROC. Passou e conseguiu rodar pelo estado de São Paulo via PROAC com esse monólogo, e inclusive via PROAC a gente conseguiu transformar a peça num produto audiovisual totalmente acessível. Ah, que bacana. E aí, então, vocês rodaram, né, algumas cidades, né, do interior. Sim. E quais cidades que foram? Foi uma experiência incrível. A gente começou em Atibaia, no Casarão Júlia Ferraz. Depois a gente foi para Guararema, na Estação Literária. Aí a gente conseguiu aqui em São Paulo um apoio ali do Tomiotaki. Eu conversei com o Cláudio Rubino, que é o responsável pela área de acessibilidade e diversidade do Tomiotaki. Ele também é uma pessoa com deficiência. Me deram ali o espaço. Depois a gente foi para Mojimirim, que a gente apresentou ali no teatro da cidade de Mojimirim, não vou me lembrar agora. De Mojimirim a gente foi para Bragança Paulista, que também a gente apresentou no teatro ali da cidade. De Bragança Paulista, Amparo, que a gente apresentou na Concha Acústica no Festival de Cultura de Amparo, que sempre acontece no mês de julho. E lançamos o filme, além da contrapartida que foi feito em 3 escolas diferentes. Uma em Amparo, uma em Guararema e uma em
em Mogi Mirim. Ah, legal. Bom, e aí acho que também nessa linha meio autobiográfica, pessoal, você fez o seu texto de stand-up também, né? Sim, fiz. Na verdade, o texto de stand-up foi legal, porque assim, meus pais sempre me falaram, olha, Arthur, você não é engraçado, então nem tenta. Né? E aí abriu a possibilidade de eu fazer um curso de stand-up com o Fábio Lins. Sim. O Fábio é um cara muito interessante, porque ele vê que na comédia tem uma coisa muito padrão. Essa galera branca que faz piada com pessoa com deficiência, com negro. A gente tem hoje em dia essa discussão na comédia. E aí ele começou a atribuir algumas cotas para grupos minoritários. Então, por exemplo, mulheres e negros acho que pagam 50% no curso dele, e pessoas trans e pessoas com deficiência faz de graça. Faz de graça. E aí eu falei, bom, já que é de graça, vamos explorar. E assim, eu como fui para uma linha das artes que é meio preconceituosa com stand-up, que é esse teatro mais contemporâneo e tal, então eu me afastei um pouco disso por causa disso mesmo. Que essa coisa mais... Falei, vamos explorar. E aí ali eu criei um stand-up com muita dificuldade, realmente pra mim foi meio difícil. Hoje eu entendo o que é um punch, né? Sim. Termos aí da comédia que a gente tem, mas acabei fazendo uma sobre o professor, né? Sobre algumas coisas caóticas que eu já passei como professor, e vi que eu podia transformar isso num outro produto cultural, assim como eu fiz com o Tião. Na verdade, antes de ir pro Fábio fazer o curso do Fábio, eu queria já fazer um outro monólogo meio stand-up. Ah, entendi. Um monólogo não meio stand-up, mas um monólogo onde eu pudesse ficar no palco falando, não precisava necessariamente me apegar ao texto. E mais pro lado do humor. Ir pro lado do humor, uma coisa mais solta e tal. Como eu tive muita dificuldade no curso do Fábio, eu falei, eu na real quase desisti, mas eu falei, não vou desistir, vou até o fim. Fiz lá a formatura, que você apresenta o seu show de stand-up, né? Sim. Não fiz muita questão que fossem meus parentes, mas assim, acabou dando tão certo que depois do curso eu fui chamado no Parlapatões, que se eu fosse num festival de comédia do Parlapatões, que se eu fosse pra final eu iria ganhar ali um prêmio em dinheiro. Eu fui dar uma palestra num curso de teatro, agora eu esqueci o nome, apresentei o meu stand-up, e eu fui fazer um trabalho pro Teatro Raro como iluminador, e falaram, ó, você tem um stand-up, faz aí. Gostaram tanto que no segundo dia quiseram que eu levasse um outro causo. Então, eu já tinha no bolso um caos que na época do curso eu não consegui inserir no meu stand-up, então eu com mais tempo consegui elaborar. Então assim... Aí você criou um outro texto, então. E aí criei um outro texto. Então assim, essas apresentações, talvez assim, esse stand-up ainda não me rendeu uma grana. Uhum. Mas essas apresentações, por mais que fosse uma coisa quase que voluntária, eu vou afinando o texto, elaborando, e aí com uma projeção de daqui 3, 4, 6 meses ou até um ano, ter um outro produto cultural para além do Tião, entendeu? Não, legal, às vezes pode virar um outro espetáculo, né? Exatamente, assim. esse o intuito. Não, e acho que de qualquer forma, por mais que às vezes não tenha esse retorno financeiro de cara, mas vai abrindo portas, vai conhecendo gente, né? Vai abrindo portas, e assim, eu acho que a melhor coisa é que você vai afinando. Então, por exemplo, se eu apresentasse uma vez lá na formatura, eu ia falar, é isso. Mas como eu já apresentei 3, 4, já vi coisas que funcionam, coisas que não funcionam. Sim, vai testando, coisas né? Que eu nem preciso exigir que seja uma piada, mas pode ser só uma introdução pra depois trazer pra um punch, uma piada. Então você vai testando, né? O Tião também não ficou pronto de um dia pro outro, sim, né? Eu demorei pra ganhar um PROAC, eu demorei um ano pesquisando o Tião, entendendo ali alguns espaços pra poder fazer rolar. Ah, sim, essas coisas levam tempo. As duas vezes que eu consegui aprovar coisa no PROAC, assim, eram projetos que eu já tinha tentado outras vezes. Então é difícil ir logo de primeira, né? Sim. Assim, pra gente, né, já ir encaminhando mais pro final, só queria que você falasse, né, do seu outro trabalho, que aí já é uma coisa mais coletiva, né, do Desconex. O Desconex. Eu participei de uma companhia chamada Mirante Companhia de Arte, que é uma companhia com um viés mais católico, né? Então são artistas
artistas católicos. Inicialmente a gente fez o Religando-se, que é uma peça que a gente fez para FTD, com patrocínio da FTD em 2018. Né, foi minha primeira grana. E aí, no meio da pandemia, quando eu já não era... Eu era meio que da Mirante, mas não era. A Mari falou, cara, eu queria resgatar aquela temática do Religando, sem essa pegada religiosa, mas uma pegada educacional, porque a FTD nos contratou para fazer uma peça sobre educação para colégios confessionais, ou seja, colégios religiosos, colégios que são de freiras ou de padres. Sim. Falei, beleza, Mari, vamos lá. E a gente transformou o Desconexe num filme. Num filme que a gente fez com o nosso próprio recurso. Ela conseguiu uma casa emprestada, eu consegui uns atores, ela conseguiu, né? A gente conseguiu um cara de câmera, que é a pessoa que escreve editais comigo e tal. E aí eu falei, pô, Mari, esse projeto ia ser muito interessante se a gente fizesse uma coisa híbrida entre cinema e teatro, porque no fundo a gente fala sobre educação no Desconexe. O que é o Desconexe? É o Theo, no quarto dele, o Theo sou eu, e ele é uma pessoa com deficiência. A partir da relação dele com os pais, a partir da relação com os professores, a partir da relação dele com a namorada, a gente fala, a educação é uma coisa muito industriada, né? Uma coisa muito engessado, uma coisa muito clientelista. Então você tem o colégio católico, onde seu filho vai receber formação católica e você joga lá e tal. Aí você tem o colégio progressista, que vende que seu filho lá vai ser mais humanista. Ou você tem o colégio, sei lá, o colégio vestibular, que você não tem nada dessas coisas, mas você garante que seu filho vai virar um nerdão em matemática e entrar na USP. Então, assim, essa é a pegada do filme, é criticar essas bolhas na educação. E como a premissa, o quadro maior é o Theo no quarto, falei, poxa, se a gente transformasse isso pro teatro, onde o palco é o quarto do Theo, e ele vai dialogando na tela com as outras pessoas, ou seja, com o professor, com a psicóloga, com o pai, com a mãe, com a namorada, isso é sensacional. A gente queria muito passar com esse projeto, sempre bateu na trave, então esse projeto inclusive foi o que a gente tirou 8.90 no PROAC. Vamos torcer aí pra passar. Agora vai ter Aldir Blanc 2, né? Vamos ver aí, vai ter o PROAC de novo, mas é um projeto que eu gostaria muito. Né, eu tenho outros também, tenho Utopia dos Sinos e tal, mas esse é o que tá mais pulsante, assim, pra eu fazer um trabalho de coletivo, sabe? Sim. Não, é legal, assim, sempre que abre, né, esses editais, assim, tipo, PROAC, pelo menos as últimas vezes, a gente sempre manda algumas coisas, né, porque você tem que tentar o máximo que der, né? No último eu mandei 8. É, então, já teve vezes de eu mandar 6, e às vezes não consegue nenhum, né? Mas às vezes você manda um e dá certo, né? Então, é tudo meio... Né, a gente não tem como prever, né? E é tão desorganizado que às vezes você manda um, dá certo, mas por um problema de comunicação você perde a verba. Exato, às vezes você não consegue ver a tempo, né? Tem que ficar tudo de olho no diário oficial. Exatamente. A comunicação é meio difícil. Pô, então agradeço pra caramba aí pela presença, Imagina, Arthur. eu que agradeço. Valeu. Sucesso aí pro Dividindo o Microfone. Eu creio que vai bombar no YouTube. Com certeza. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, comenta, né, o que você acha, enfim, né, se você também é artista, fala das suas experiências, compartilha pros amigos. A gente tem aqui o Pix do canal, se você quiser contribuir, ajuda muito a gente. E o Arthur vai falar também as redes sociais dele, onde dá pra achar ele aí. Bom, eu tenho um trabalho que eu tô desenvolvendo na minha rede social, o Instagram, arthur.abaldin, que lá eu falo sobre histórias que aconteceu comigo em decorrência da minha deficiência, e eu promovo algumas entrevistas com a galera do meio da cultura, da acessibilidade. Então me segue lá, arthur.abaldin. E tem um Instagram oficial da peça, logo a gente terá novidades do Te Amo Meu Glorioso Café, então Te Amo Meu Glorioso Café também, sigam por favor. Maravilha, valeu aí gente, tamo junto então, até a próxima.